Neste vídeo eu irei falar sobre o conceito de classe, os termos envolvidos em classe, como se é aplicada em D++ e como se usa no código. No próximo vídeo eu irei falar sobre herança e exemplos de uso disso. Primeiramente, uma classe é um tipo de estrutura de dados definidas pela palavra-chave, como está aqui no código, em que todos os dados e funções internamente possível acessar se for declarado como public internamente. Palavras em que deve ser ficar atento em conceito de classe é a palavra public e o private. Primeiramente eu vou declarar aqui uma classe, maiúscula. Por convenção sempre é letra maiúscula uma classe. Ela tem uma parte privada, vai ser a marca dela, não o chassi. Vou colocar o chassi como nome privado. E o público, ou seja, a pessoa vai poder acessar até mesmo fora da classe, pode ser o ano, pode ser o modelo, pode ser o preço. Isso aqui em si já é uma classe, muito parecido com structure, mas tem essa diferença de private e public. O private só é possível acessar os membros dela apenas na classe que eu estou trabalhando. Isso ajuda na segurança em caso de hackers. O public é acessado em qualquer parte do código, apenas chamando a classe. Irei demonstrar como é possível chamar uma classe e inserir os valores nela daqui em diante. A classe, na verdade, ela tem uma função de definir estruturas e comportamento. A estrutura são as variáveis, comportamento são as funções que eu atribuí a ela. Ao contrário do structure, uma classe eu posso declarar funções e chamar as funções em qualquer outra parte do código, se ela for público, na verdade. Vou chamar uma função de void e eu vou chamar de BMW, por exemplo. A BMW vai ter um preço específico, eu vou definir como, sei lá, 150 mil. Ela vai ter o ano, que eu vou definir como 2015, e ela vai ter o nome, que eu vou definir como nome de um BMW fictícia. Eu chamei de BM20, um nome específico do BMW, mas isso aqui é só fictício mesmo. Primeiramente, também é interessante a gente começar frisando aqui o que é uma instância. E esse conceito é fundamental na programação orientada a objeto. Uma instância ele representa uma representação de um objeto. Um objeto é a materialização da própria classe. A própria definição da palavra instanciar significa criar alguma coisa. Por exemplo, carro. Dentro da função man, eu posso criar um objeto para essa classe específica, que vai ser fabricante. O fabricante é um objeto para a classe carro. Dessa forma que eu consigo criar objetos de qualquer classe. Além disso, em toda classe ela tem um construtor específico. O construtor ele tem uma estrutura bem definida. Irei colocar na imagem aí, que inicializa os dados de um objeto. A principal função dele é inicializar os dados, na verdade. A mesma classe pode ter vários construtores diferentes, dependendo do projeto e da necessidade. Ela pode ser chamada usando o new, e caso a classe não seja definida pelo próprio programador, o próprio C++ faz o construtor chamado default. Por exemplo, dessa forma aqui, isso aqui é um construtor. O construtor ele sempre tem o mesmo nome da classe. Isso aqui é um construtor definido dentro de public, só que é um construtor padrão, construtor default. A função ela pode ser chamada usando o fabricante, o nome que eu estou analisando, o nome da função que eu defini dentro da classe. Isso aqui eu estou chamando a função que está aqui dentro para o man. É possível printar os resultados aqui. Eu vou printar para ser possível ver. Nos calcula exibindo os dados internamente da função BMW. Vamos ver aqui olhando aqui, estava tendo um erro necessariamente aqui de compilação em si. Duas coisas aqui que eu preciso mencionar a vocês. Sempre quando você for compilar algum código, é interessante vocês vierem aqui em view, aqui em cima em view,
e clica em log. Aqui embaixo vai exibir se houve algum erro de compilação em si, se precisa de alguma mudança, que o meu código não estava funcionando corretamente na compilação em si. Outra coisa é que no chassi, aqui no construtor default, além de colocar o carro aqui como assim, carro se fosse uma função, chamar a classe, abrir e fechar parênteses, é necessário você colocar os dois pontos, chamar o atributo chassi, ano, modelo, preço e colocar dessa forma aqui como se fosse uma string, inicializando ela. O ano você sempre começa em 0, que como é um inteiro. O modelo, a mesma coisa, você começa, que é uma string, né? Você começa declaração, abre aspas e fecha aspas. Assim. O preço, a mesma coisa, 0.0. Isso aqui serve para inicializar o construtor. Ou seja, isso aqui é padrão. E coloque essas duas coisas aqui no final do construtor. Isso aqui é o default. Se eu compilar agora, como mostra aqui que não há nenhum erro, puxando aqui para cima, vai exibir. O preço é 150 mil, o ano é 2010, o nome é BM20. Também deve ser mencionado que sempre quando você colocar uma string, faça o include da string, mas isso aqui é algo a mais, que não interfere muito no código.